nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estamos aqui nessa tarde para abençoar este povo de Deus. Glória a Deus, é um prazer recebê-lo. Cantora Sidênia. Cantora? Minha esposa, cantora Sidênia. Sidênia. Vai dar uma palhinha para nós também hoje, mano? Olha lá, eu não sei, mas playback nós temos aqui, viu? É só escolher que nós põe playback para tocar aqui. Cantora Sidênia também conosco, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Deus abençoe a esposa do presbítero Ricardo, que já a partir deste momento vai estar ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Então, como eu já disse agora há pouco, se você puder parar um pouquinho, preste atenção no recado de Deus, tá? Para o teu, para o meu, para o nosso coração. A poderosa palavra de Deus nesse instante. Meus irmãos, é com muita satisfação e gratidão que eu quero aqui expressar este convite que nos foi feito a ele pelo pastor Tony, pastor Zé Guaraci, de trazer a palavra de Deus aqui nesta rádio, Rádio Cacique de Santos, 1510 na AM, e também nas redes sociais aí. Você que está tanto no Facebook, YouTube, vá lá, assista, compartilhe, deixe o seu like, tá bom? Deus abençoe a sua vida aqui nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu estou com um texto da palavra de Deus que está muito recorrente, ligado nos dias que estamos vivendo. É um texto em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, que vai dizer assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, este texto bíblico do livro de Apocalipse, escrito por João, quando falamos dele, temos que lembrar que Deus deu a João uma revelação sobre as 7 igrejas da Ásia. E Deus fala: João, escreve que eu quero que estas cartas cheguem a estas igrejas. Certo é que as 7 igrejas da Ásia, há 3, 4 tipos de interpretações acerca desse texto. Eu não quero me ater aqui a uma exposição teológica, sistemática do texto. Eu quero apenas fazer uma aplicação textual para os nossos dias de hoje. Se nós olharmos as 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que no nosso presente tempo temos estes 7 tipos de igrejas nos nossos dias. Quando falamos de igreja, não estamos falando de instituições religiosas, estamos falando do corpo celestial de Cristo, o corpo universal. Quando falamos sobre a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, de 1 ao 7, estamos falando de uma igreja que, no princípio, era uma igreja amorosa, mas com o tempo ela foi deixando aquele amor se esfriar. E esta é a única repreensão que a igreja de Éfeso ela sofre. Quando falamos da igreja de Esmirna, estamos falando de uma igreja pobre, uma igreja carente, mas Deus disse que era uma igreja forte espiritualmente, que era uma igreja de pessoas crentes, e ela não recebe nenhum tipo de repreensão, apenas elogio, porque Deus via que, apesar de ser uma igreja pobre, uma igreja carente, mas é uma igreja que perseverava firmemente nos caminhos do Senhor Jesus. Quando falamos da igreja de Pérgamo, estamos falando de uma igreja que diz que permaneciam fiel à fé, mas eles transigiam em algumas doutrinas ali que estavam influenciando nessa fé que eles tinham. Quando falamos da igreja de Tiatira, estamos falando do amor que é uma igreja que tinha amor, fé e serviço. Mas, porém, habitava um pouco de imoralidade naquela igreja ali. Quando falamos da igreja de Sardes, estamos falando da igreja eficiente no trabalho, na devoção. Essa é uma igreja ali que mantinha o seu corpo eclesiástico atuante.
Aleluia. Mas, porém, aquela atuação era meio que superficial e que eles precisavam mergulhar nas obras do Espírito. Eles tinham aquela cadência temática, aquela teologia, aquelas mensagens, mas Deus viu que era muito superficial, era muito teórico, eles deixavam, aleluia, apenas que a liturgia, a superficialidade atuasse ali. Deus queria que eles fossem mais espirituais. Quando falamos da igreja de Filadélfia, o texto que eu acabei de ler, estamos falando de uma igreja que era fiel, aleluia, uma igreja que mantinha os seus padrões, apesar de todas as perseguições do Império Romano, e não recebeu nenhum tipo de repreensão. Quando falamos da igreja de Laodiceia, é uma igreja que não teve nenhum tipo de elogio. Ninguém quis elogiar aquela igreja. Deus não quis elogiar aquela igreja, porque era uma igreja rica, abastada, tinha de tudo lá dentro, mas era uma igreja que não sentia a presença de Deus. E isto é muito perigoso. A igreja de Laodiceia é a igreja que devemos evitar de ser. Muitos falam que a igreja de hoje é a igreja de Filadélfia. Porém, eu quero fazer aqui um contraponto e dizer que nós temos um pouco da igreja de Éfeso, que temos que voltar aos princípios do primeiro amor. Temos fervor espiritual, vontade de estar na casa de Deus, de estar orando, estar louvando ao Senhor. Quantos dos nossos irmãos já perderam esta vontade de estar na casa do Senhor, de não querem mais saber de ir à igreja, acham que pode congregar dentro das suas próprias casas. Hoje existe um fenômeno tal do desigrejado, mas como vão viver a nossa koinonia, nossa comunhão, o nosso estar junto, estar congregados junto, rever os irmãos, como estou revendo aqui o pastor Tony, aleluia, e essa vontade de estar junto com os irmãos, essa vontade de estar ganhando almas, porque quando temos o primeiro amor, a gente quer para o nosso próximo aquilo que nós temos, que é a nossa salvação. Nós, quando temos a nossa salvação, e isto nos faz bem, por exemplo, eu resolvi servir a Cristo. Um dia eu estava numa ponte no Jardim Piratininga, ali no começo de ano, março de 98, eu estava ali pensando em acabar com a minha vida, mas eu me lembrei que minha mãe era crente. Eu olhei para o céu e falei, se o Senhor é bom mesmo, muda a minha vida. Aquilo era um sábado, e domingo eu fui para a igreja, último domingo de março de 98, e eu entreguei a minha vida para Cristo. Meu irmão, que transformação Jesus fez na minha vida. Que coisa boa aconteceu comigo. De perdido a salvo. Aleluia. De condenado ao inferno, agora habitante do céu. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, uma igreja de primeiro amor, estamos falando daquilo que nos trouxe sentimentos, aleluias, bons. O meu sentimento em cima daquela ponte era ruim, era péssimo, era mau, de querer acabar comigo mesmo. Mas quando eu me entreguei para Cristo, o amor ágape, ele entrou dentro de mim. Este amor que a igreja de Éfeso tinha, o amor ágape, entrou dentro de mim, e aquilo lá me trouxe uma esperança que eu não tinha. Tudo que eu fazia dava errado, tudo que eu pensava não acontecia, mas a partir de março, último domingo de março de 98, aleluia, o encontro que eu tive com Cristo tirou aquele amor terreno, carnal, aquele amor infernal que eu tinha pelo amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente estamos na presença de Deus, aleluia, o amor ágape, o amor de Deus que estava ali na igreja de Éfeso, ele entra dentro de nós e ele muda e transforma as nossas vidas. E eu tenho certeza que os ouvintes que estão nos ouvindo também foram transformados por este amor. Mas o que temos que ter, aleluia, é que este amor, ele tem que ser radiante, ele tem que ser transbordante, aleluia. E a igreja de Éfeso estava perdendo este amor, porque quando o amor de Cristo ele transborda dentro de nós, nós queremos transmitir, aleluia, este amor aos outros, aleluia, que saiam de nós e vai para o exterior, e nós queremos ganhar as pessoas que estão em volta de nós, nós queremos falar que Jesus Cristo é bom, o diabo não presta, nós queremos que as pessoas que estão nos ouvindo, as
as pessoas que estão, aleluia, ao nosso redor, também venham para Cristo. Queremos quase que pegar a pessoa, pelo amor de Deus, se converta, mas porém, aleluia, com o tempo de cristão, eu tenho 23 anos de crente, e o tempo de cristão, às vezes, faz com que a gente venha perder essa essência, perder esse calor humano, esse calor fraternal, esse calor de querer estar na casa do Senhor, estar alegre, aleluia, ouvindo. Quando escuta a mensagem de Deus, não importa quem esteja pregando, mas ao escutar a palavra do Senhor, a gente se alegra na nossa alma. Hoje a gente escolhe, depois de 22 anos de crente, a gente quer escolher quem quer ouvir. Eu quero ouvir João, mas não quero ouvir Maria. Eu quero ouvir José, mas não quero ouvir o Raimundo, porque eu acho que ele é melhor. Não, se ele está pregando o texto bíblico, a palavra de Deus, é isso que nos traz o amor. Porque Deus está revelado pela sua palavra. Cristo se faz revelado pela sua palavra. O amor de Deus que estava na igreja de Éfeso, ele tem que continuar. Deus está falando, Éfeso, vocês são uma igreja que começaram bem, mas parece que com o tempo, aquilo vai se perdendo. E Deus está falando para ele, continuem debaixo da graça, continuem querendo ser cheio do amor de Deus. Deus está falando, irmão, para a igreja de Esmirna. É uma igreja pobre. É uma igreja que não tinha recurso financeiro. Mas, porém, irmãos, era uma igreja que tinha um fervor espiritual. Eu, meus irmãos, morava num barraquinho de madeira, na Lemoa. Eu e minha esposa, a cantora Sidênia. Moramos ali no barraquinho de madeira, mas a gente tinha uma alegria que irradiava o nosso ser. Aquele barraquinho de madeira que só tinha o quarto com móveis, a cozinha com alguns móveis. A nossa sala não tinha nada. Mas nós estávamos ali, irmãos, alegres com Cristo. Porque nós éramos pobres financeiramente. Mas nós éramos ricos da graça de Deus. Não importa, aleluia, se você tem muito dinheiro no seu bolso ou se você não tem dinheiro nenhum no seu bolso. Mas nós temos que ser que nem a igreja de Esmirna. Uma igreja que sofre. Uma igreja que não tem recursos materiais financeiros. Mas era uma igreja rica da presença de Deus. Uma igreja que não se deixava se vender ou não se rendia aos caprichos deste mundo. Aleluia! Talvez as igrejas, os locais ricos, ofereciam bem materiais para ele, para que eles deixassem Cristo, mas eles preferiam se manter pobres, mas ricos da graça de Deus. A igreja de Esmirna não se vendia, não se contaminava. Por mais que eles fossem pobres financeiramente, mas eram os ricos da graça de Deus. Um dia eu falando com Deus, eu tentei minha vida toda ser jogador de futebol para ser rico. E um dia falando com o Senhor, falei, Senhor, se tu me batizares com o Espírito Santo e me encheres da tua graça, eu rejeito a minha vontade humana terrena de ser jogador de futebol para ser cheio do teu Espírito Santo. O Senhor me batizou com o seu Espírito Santo, me encheu da sua graça, aleluia. E eu, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi parar de correr atrás de bola e cair nos braços do Pai, do Espírito Santo e me encher da sua presença. Eu quero ser como a igreja de Esmirna, por mais que eu seja pobre financeiramente, mas eu quero ser rico da graça de Deus, porque isto é bem melhor. Quando olhamos aqui para a igreja de Bérgamo, meu Deus, coitados dos irmãos de Bérgamo, alguns dizem que os irmãos eram até crentes, mas a liderança não era muito boa. Ali os irmãos estavam sofrendo muito. Tinham as intransigências dele, de doutrinas e costumes, talvez que estavam influenciando a igreja de Bérgamo, mas ali tinha um povo crente, fiel. Irmãos, nós estamos vivendo, eu falei de 3 igrejas aqui, essas 3 igrejas, elas sofrem nós sofremos os mesmos defeitos e temos as mesmas qualidades que eles tinham, aleluia. A igreja de Tiatira, aquele amor, o fé e o serviço cristão estavam atuantes ali, mas também tinha a imoralidade no meio, meu Deus. E nós temos muita imoralidade também em nossos dias,
coisas terríveis, a qual eu falo agora a você que está nos ouvindo. Se você está praticando algum tipo de imoralidade dentro das igrejas cristãs, em nome de Jesus Cristo, deixe esse caminho imoral e venha para a graça de Cristo, venha para uma vida cristã espiritual, ardente, aleluia. Seja como a igreja de Tiatira, a maioria dos irmãos tinham muito amor por Deus, tinham uma fé inabalável e serviam e tinham um serviço cristão, aleluia, que os outros quando viram falaram, esses irmãos aí prestam bom serviço. É como algumas igrejas quando a gente entramos, a gente não quer nem mais voltar nela, porque nós não sentimos aquele amor cristão, aquela fé em Cristo e o serviço cristão, mas outras quando a gente entra, a gente não quer mais sair de lá de dentro, porque ali notamos ali que a graça de Deus ali é transbordante, é atuante, que ali é amor de Deus, a fé cristã e o serviço cristão estão andando de maneira intrínseca. Ali vamos aqui a igreja de Sardes, uma igreja que era eficiente, mas porém, irmãos, era superficial. Parecia que estava tudo bem ali. Os irmãos estavam, ali havia vamos imaginar assim, ali havia os conjuntos cantando, ali havia o louvor individual, a palavra pregada, o serviço cristão ali feito. Porém, Deus olhou lá do céu e viu que aquela igreja era muito superficial. Ou seja, tinha muita liturgia, muita religiosidade, porém havia pouca espiritualidade. Também este é um mal do dia de hoje. A gente quer muito servir às instituições religiosas, mas estamos deixando de servir a Cristo de verdade. Olhar para a Bíblia e perguntar, Cristo, como é que o Senhor quer que eu seja? Como é que o Senhor quer que eu me apresente diante de Ti? Como o Senhor quer que eu trabalhe para Ti? A gente às vezes trabalha muito para o homem, mas pouco para Deus. Trabalhe mais para Deus. Aleluia. Consiga equiparar os serviços eclesiásticos da tua igreja com os serviços de Cristo. Una os dois. E você vai sair da superficialidade e vai se tornar uma pessoa mais espiritual. E vamos aqui, irmãos, entrar na igreja de Filadélfia. Meu Deus, a igreja de Filadélfia era uma igreja extraordinária, que sofria ali aquelas perseguições, porque eles ficavam, irmãos, ali diz que entre a divisão da igreja central para a Ásia Menor, Ásia Central para a Ásia Menor, ele ficava abrindo um portão ali. Então o imperador Domiciano, que perseguia a igreja naquele tempo, passaria por eles, e eles estavam sofrendo ali uma perseguição muito ferrenha. Mas Deus ali, usando o apóstolo João, diz para ele, aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Ou seja, Jesus ele tem um domínio sobre a igreja. Não é o Império Romano, não é Domiciano. Deus estava falando para os irmãos da Filadélfia, para eles não temerem o imperador Domiciano, porque ele ali, ele dominaria sobre aquele império, ele dominaria, ele iria com o seu poder, com a sua graça, porque Deus amava a igreja de Filadélfia. Era uma igreja de coinonia, amor filos, amor fraternal entre os irmãos. A igreja de Filadélfia era uma igreja, irmãos, que Deus amava, como que Deus quisesse dizer para eles, o Império Romano não vai destruir vocês. Fiquem tranquilos, fiquem firmes. Quando vem o adversário, talvez muitas pessoas de fora vinham, olha, tá vindo o imperador, esse é o imperador, ele vai destruir vocês, ele tá vindo perseguindo todas as igrejas e vai passar por aqui, por vocês. Talvez aquela preocupação de ser destruído, Deus faz mandar esta carta para dizer para eles, olha, eu tenho a chave de Davi, eu tenho domínio, aleluia, eu tenho poder, fiquem firmes. Deus falou para ele, olha, eu conheço a obra de vocês, eu pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar, glória. Ninguém pode fechar. Quando Deus fala isso, irmão, é pra gente dar cambalhota, pirueta, falar em mistério com Deus. Por quê? Porque quando Deus fala que Deus tem uma porta aberta e ninguém pode fechar, eu quero ver quem fecha. Eu quero ver quem é o governador, o prefeito, o vereador, o presidente da república, que vai fechar. Se Deus falar que não vai fechar, não vai fechar, pronto e acabou. Estamos vivendo um tempo de perseguições, um tempo de lutas, um tempo difíceis,
Mas aquele que tem a chave de Davi, que pôs diante de nós uma porta aberta, se ele disser que não vai fechar, não vai fechar. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Não perca a tua esperança. Você pode ver que ao final de cada carta, Deus faz uma promessa. Ele faz uma promessa no final de cada carta. Porque Deus é aquele que promete, é fiel para cumprir. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Porque Deus é aquele que não fala conosco, não trata conosco, sem também nos dar a sua promessa. O que Deus está falando conosco nessa tarde aqui, é que nós temos as mesmas qualidades e os mesmos defeitos das 7 igrejas da Ásia. E que Deus para nós faz elogios, mas também nos repreende. E o que nós precisamos aprender com as 7 cartas da Ásia é que nós temos que tomar para nós os elogios e tentar tirar os defeitos que ali se encontram. Capítulo 2 e 3, você na sua casa, depois faz uma análise aí daquilo que você tem de bom e daquilo que você tem que é defeituoso e que Deus não se agrada. E mude isso, porque Deus é poderoso para mudar a sua vida e dar à sua vida um destino ao qual você, aleluia, não quer. Porque todos nós queremos ser salvos. A chave de Davi, meu irmão, em todo o final, Deus faz a promessa do céu. Olha, ao que vencer, capítulo 3, verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida, para a sua meditação. Pedir a você também que quer nos acompanhar aí pelo YouTube, Ricardo de Oliveira, só digitar lá Ricardo de Oliveira, vai aparecer nosso canal, no Facebook, no Instagram, é PB Ricardo de Oliveira, tudo junto, e você vai ver que ali tem mensagem da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Tony por ter nos dado esse privilégio, esta honra de pregar nesta rádio, que é uma rádio tradicional aqui de Santos, Rádio Cacique de Santos, 1510 AM. Você que ainda não abaixou o aplicativo, abaixa o aplicativo e deixa Deus falar contigo. Deus abençoe a cada irmão, a cada ouvinte. Espero que você coloque em prática aquilo que você ouviu nessa tarde. Que o nome de Jesus Cristo possa reinar na sua casa, na sua vida. Estamos vivendo um início aí, segundo alguns especialistas, estamos entrando no período das dores. Um período aí pré-tribulacional, anti-tribulação, porque antes da grande tribulação, eu creio que nós vamos ser arrebatados. Em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. Que nós vamos ser arrebatados quando o anticristo se manifestar, nós vamos estar com o Senhor nos céus. É isso que nós, arminianos, pentecostais, acreditamos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus negócios. Que o nome de Jesus Cristo esteja sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você quer fazer uma oração? O pastor aqui abriu para nós fazer uma oração. O pastor aqui abriu para nós fazermos uma oração e eu quero orar pela tua vida neste momento. Por você que não é cristão, que está ouvindo a rádio, por você que é cristão, mas se encontra fraco, afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, para você que é crente, que está na igreja, ou está na sua casa, ou está no seu trabalho, eu quero orar pela tua vida, porque eu creio que Deus tem, ainda nesta tarde, algo diferente para fazer em nosso meio. Eu vou orar agora. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos na sua casa. Eu quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai. Nessa tarde, ó Pai amado, que nos colocamos nesta rádio, eu quero, Senhor Jesus Cristo, levar a minha oração a tantos lares, empresas, instituições que estão ouvindo esta rádio nesta tarde, Pai. A este meu irmão, esta minha irmã que se encontra fraco na fé, a este amigo, esta amiga que não é cristão, mas está ouvindo a rádio neste momento, eu quero interpelar aqui a minha oração,
colocar a minha voz aqui como voz profética nesta tarde, para clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e amigos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aqui nesta tarde, Pai. Tu és um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus capaz de mudar, Senhor, a nossa história, mudar o rumo da história desta família. Talvez o marido foi embora, a esposa foi embora, os filhos foram embora, alguém se deu às drogas, à bebida, Senhor. Alguém se deu, Senhor Jesus Cristo, a sentimentos negativos que menosprezam, que levam para baixo, que levam o homem a se matar, a entrar em depressão. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha mudar a história desta família, que o Senhor venha mudar a história deste irmão, desta irmã, desta casa que está ouvindo, Senhor, esse som agora. Senhor Jesus Cristo, eu creio, como aquele centurião que disse para Jesus que Jesus não precisava ir até com ele até a casa, que Jesus bastasse Jesus dar uma palavra apenas, que quando ele chegasse na casa dele, aquele servo seria curado. E eu estou orando aqui agora, e eu creio que esta oração está chegando nos lares, nas empresas, em toda e qualquer instituição humana, terrena, para abençoar esta família, abençoar, Senhor, este negócio. Pai querido, que o teu nome seja exaltado nesse dia de hoje, que o teu nome seja engrandecido nesse dia de hoje, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia alcance a cada família, a cada irmão, a cada pessoa que está, Senhor, ouvindo a rádio nesta tarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a atuação do inferno contra esta vida, que quer levar ela ao suicídio, à depressão, Senhor, às guerras, aos conflitos humanos. Meu Pai amado, nós repreendemos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja exaltado, Senhor, nesta tarde, que o teu nome seja engrandecido nessa tarde, que o teu nome faça-se prevalecer, ó Pai, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estende a tua mão poderosa, vá de encontro, Senhor, a esta casa, Senhor. Meu Pai, abençoa a Rádio Cacique, meu Pai, abençoa o pastor Tony, ao nosso pastor Paulo. Pai amado, abençoa todo aquele que trabalha aqui nesta rádio. Coloca as tuas mãos poderosas e faça essa rádio prosperar